E vamos aí para o vídeo que a Xanda recomendou, a farsa chamada Alessandro Vieira. Vamos trazer aqui para vocês o Marcelo Marcengo, que eu não conheço honestamente, mas legal que ele falou sobre isso. Com 15 anos foi meu primeiro emprego. Eu trabalhei numa grande empresa, num setor que analisava o planejamento, assessoria de grandes contratos, compras internacionais, uma série de coisas dessa natureza. Com 15 anos eu comecei a lidar com contratos muito bem redigidos e era mais ou menos assim, aquela coisa incrível das palavras. Aprendi a enrolar, vamos colocar dessa forma, como um bom advogado. Por quê? Porque as palavras, cada uma delas tem um sentido. Aquilo, para mim, com 15 anos, era um deleite. Eu falava, meu Deus. O tempo foi passando e eu fui entendendo o seguinte: há lugar para tudo. Há lugar para as palavras bonitas e há lugar para você falar a língua que as pessoas compreendem. E a partir disso, eu fui me irritando um pouco com as pessoas que se utilizam dessa magnitude das palavras bonitas para engambelar as pessoas que não conseguem entender aquele linguajar mais rebuscado. Isso acaba desembocando, por exemplo, mas não somente, na política. Eu fiz essa pequena introdução para falar de um cara que é assim, ó. Você... Boa colocação dele, é isso mesmo. É isso mesmo. E a gente tem que falar cada vez mais a linguagem popular. Não precisa ser advertido sobre pessoas como o Flávio Bolsonaro, o Dudu Bananinha e essa corja. Mas eu entendo que você precisa ser advertido sobre pessoas como o Rodrigo Pacheco, o Alessandro Vieira. E é sobre o Alessandro Vieira, especificamente, que eu queria falar nesse vídeo. Eu já disse a minha opinião sobre o Alessandro Vieira em diversos outros momentos. Obrigado, Lucão. O Alessandro Vieira é um cara que se elege na esteira do bolsonarismo, delegado Alessandro Vieira, aquela coisa. E aí, eu acho que ele pensa o seguinte, isso é meu achismo, tá? Pô, eu fui eleito Obrigado, Lucão. por um grupo que era radical, por causa do meu título de delegado. Aquela coisa, delegado Bilinski, essa corja. Mas eu não sou necessariamente um cara que, né, eu não sou um cara de extrema-direita, eu, se fosse presidente, não ia negar vacina e tudo mais. Concordo. Tenho certeza que se ele fosse presidente da República, ele não negaria vacina. Mas eu acho que o Alessandro Vieira... Mas isso não basta, vocês entendem? Vocês entendem? Eu confio mais, apesar dela ter feito uma cagada, tá? E eu falo aqui de público. Ela fez uma cagada na CPI das bets. Eu confio mais na Soraya Tronic do que no Alessandro Vieira. A Soraya Tronic sentiu na pele e ela entende, por conta do filho dela, que é LGBT, e do povo que não vota mais nela, a importância de ser de esquerda. É um cara que esconde mesmo que ela não se declare de esquerda. Muito bem quem de fato ele é. Por quê? Porque ele faz esse trololó das palavras que eu falei no início desse vídeo. O Alessandro Vieira se comporta muito bem. Era engraçado, quando era jovem, as pessoas tratariam o Alessandro Vieira como o cara prontinho. Era o prontinho. O Alessandro Vieira é o cara que tá sempre bem arrumadinho, fala calmo, tudo não, engomadinho. Mas por trás, ele tem os desejos dele, ele tem os interesses dele. O Alessandro Vieira, considerando que foi eleito na esteira do bolsonarismo, apresentou uma lei de dosimetria antes dessa que está sendo votada agora no Senado. E ele veio com uma historinha, e a historinha, que era mais ou menos assim: nós vamos reduzir a pena da Débora do Batom e aumentar a pena dos mandantes. Isso é um trololó. Sabe por quê? Porque a lei penal não admite que você aumente pena para quem já foi condenado ou para quem já cometeu o crime. A lei penal só permite o aumento de pena para quem ainda não cometeu o crime. Ou seja, se você cometeu um crime X hoje e a pena é 10 anos, não adianta os caras aumentarem a pena. A tua pena continuará sendo 10 anos. Mas, para reduzir a pena, abarca todo mundo. A lei penal retroage, ou seja, volta sempre em favor do réu, nunca contra o réu. E o Alessandro Vieira sabe disso muito bem. Assim como o Rodrigo Pacheco também sabe disso muito bem. Quando o Alessandro Vieira faz aquela proposta dele de reduzir as penas das Débora do Batom, era um servicinho muquirana para agradar a bolsonarista, sem dizer que ele era bolsonarista, sem dizer que ele era um golpista como Bolsonaro.
Hoje me aparecem pessoas ali no Senado dizendo, não, esta PEC não é anistia, como, por exemplo, disse o senhor Rodrigo Pacheco, que estava cotado para o STF pelo senhor Alcolumbre, e pelo próprio Pacheco, é claro. Mas eu considero que nós precisamos enfrentar, fazer o que precisa ser feito, e eu considero que o que está neste projeto dá um tamanho seguro ao que recomenda este caso concreto, ao que recomenda essa adequação legislativa, repetindo em alto e bom som. Não se trata de uma anistia, pois, se tratasse de uma anistia, teria a minha posição absolutamente contrária. Hoje, naquele votinho bosta que o senhor Pacheco deu, ele demonstra que tipo de ministro merda ele seria no STF. Não, se fosse anistia, eu não votava. O senhor Pacheco, o senhor sabe muito bem que isso é uma anistia contra o nome. Porque o senhor sabe muito bem que esse benefício de redução de pena só vai para os condenados. O aumento de pena, como eles dizem, o aumento de pena para os mandantes, não vai para Bolsonaro. Porque a lei penal não admite aumentar a pena, especialmente de alguém que já foi condenado. Eles sabem disso, mas eles também sabem que a maioria da população ignora. Então eles vêm com essa lorotinha. Eu nunca me enganei, naturalmente, com nenhum dos dois. Agora, tem um plus. O Alessandro Vieira, ele veio com aquele trololó. Em 2019 eu já me insurgi contra os abusos do STF. Curioso que ele não fala quais. Ele nunca fala quais. A exceção é trazer para essa casa a responsabilidade pelos abusos cometidos pelo Supremo Tribunal Federal. Eu não estou aqui para prestar serviço de advogado de ministro do Supremo que abusou de autoridade. Durante o julgamento, não apenas um, mas alguns ministros ventilaram alternativas interpretativas que permitiriam penas mais baixas. A opção foi pela pena mais alta, deliberada, exercendo um juízo de vingança. Então, apenas esse reparo. Porque ministro, isso que tipo, o cara é autoritário, mas ele não diz aonde. Senhor Alessandro Vieira, senhor Rodrigo Pacheco, vocês dois votaram na lei que era a tal da lei do golpe. A mesma lei que agora vocês estão reduzindo pena. Vocês dois votaram nessa lei em 2021. Vocês não perceberam que a lei era um pouco estranha? Não perceberam? Mas tem dois crimes ali que parecem iguais. Atentar contra o Estado Democrático de Direito e dar o golpe, e isso e aquilo. Mas vocês não perceberam isso quando vocês estavam votando na lei lá atrás? Ou naquela época não tinha Bolsonaro, porque em 2019, 2021, não tinha sido golpe ainda. Então, em 2021, vocês não tinham que dar satisfação para ninguém. Vocês achavam, como o bolsonarismo achava, que esse tipo de lei só seria usada contra o sem terra, contra um cara que fosse fazer uma manifestação. Exato. Então, para vocês, estava tudo de boa. Mas lá atrás, vocês podiam ter se insurgido, né, senhor Alessandro Vieira? Mas o senhor não abriu a boca. A lei foi aprovada deste jeito. E ninguém falou nada. Agora é a culpa do ministro? Agora é a culpa do ministro que coloca uma pena exagerada? Bom, meus caros, a maioria dos condenados foi condenado pela pena mínima. E vocês estão fazendo esse tipo de trololó para enganar trouxa. Muito me chateia ver um monte de gente da esquerda, e mais do que isso, até influenciadores de esquerda, que desconhecem esse fato e ficam entrando na vibe de que o Alessandro Vieira é um cara sério. Não, ele só parece ser sério. Assim como o senhor Rodrigo Pacheco. Eu estou falando deles dois, mas eu poderia falar de diversos. Mas para mim hoje, quem mais me estapeia no bom senso são esses dois, e notadamente o senhor Alessandro Vieira, que deve achar que todo mundo é idiota e tem Alzheimer, que não se lembra que a lei é esta e foi votada lá atrás por pessoas como ele, no Senado, no Parlamento, e não abriram a boca. Eu espero que as pessoas percebam quem é este tal Alessandro Vieira e que ele já tentou fazer uma leizinha de dosimetria para a senhora Débora do Batom. Débora do Batom foi exatamente o personagem que ele disse quando justificou a lei. Sabendo que aumentar pena para mandante não aumenta a pena para Bolsonaro. Sabendo disso. Mas sabendo que se diminuir a pena para a Débora, diminui também a pena para o Bolsonaro. Portanto, meus caros, senhor Alessandro Vieira, senhor Rodrigo Pacheco, et caterva. Vocês são enganadores. É só isso. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui.
E a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!